Compartilhar com você aqui o Evangelho de João, capítulo 6. A nossa pequena reflexão é do versículo 1 até o versículo 15. Você pode ler depois na sua Bíblia aí. Jesus, ele alimenta uma grande multidão. As pessoas seguiam Jesus. E o versículo 5 do capítulo 6 de João diz: Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava perto dela. Então disse Filipe: onde vamos comprar comida para tanta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa pode receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus Cristo, ele estava cercado de pessoas. As pessoas seguiam a Cristo. E ele, no momento que estava ali com as pessoas, ele não quis deixar as pessoas em dificuldade. Podemos dizer assim que ele não tinha responsabilidade para com elas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele olha com um olhar de compaixão, porque ele sabia que aquelas pessoas precisavam tanto do alimento espiritual que ele estava dando, mas precisavam do alimento físico. E hoje, no mundo tão egoísta, onde as pessoas, milhares de pessoas também pensam em si mesmo, aquela criança estava ali no meio daquela multidão. O texto diz que ele estava ali com poucos peixes, né? 5 pães e 2 peixes. E eles chegam para Jesus: o que é isso? Aquela criança poderia dizer eu vou ficar quietinho aqui, porque é minha merenda, é meu lanche, tem muita gente aqui. Você já comeu um lanchezinho escondido não aí, para não ter que dividir? Mas ele estava ali, e ele se dispôs. Ele poderia dizer assim: esses homens estão me chamando para ir falar com Jesus, para apresentar isso aqui, eu vou passar vergonha. Mas ele foi lá. Ele levou os 5 pães e os 2 peixinhos. Só tem isso aqui, o Senhor, o que é que vai fazer? Jesus, ele pode fazer grandes maravilhas com aquilo que você tem. Talvez a sua fé seja pequena. Talvez você acha que fez algo de errado, que foi muito grave. Mas Jesus, ele conhece o seu coração. Se você se arrependeu de verdade, ele pode te perdoar. Se você quiser uma grande mudança na sua vida. E Jesus, ele manda os seus discípulos, ele ordena os seus discípulos que manda as pessoas sentarem, e ele faz a multiplicação dos pães, melhor dizendo. Ele alimenta ali, o texto diz, a palavra diz que Jesus alimentou ali mais de 5.000 pessoas. Esse aqui, 5.000 homens, né? Não está contando as mulheres e as crianças. E a Bíblia diz que todos comeram. As pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas começaram a olhar para Jesus de uma forma errada e diferente. Porque Jesus Cristo, ele alimentou uma grande multidão, ele deu uma expectativa de vida melhor para aquelas pessoas naquele momento, e elas, ao invés de lembrar, de pensar nas palavras de Jesus, elas começaram a olhar para o reino terreno, para as coisas terrenas, para algo que é temporal, que passa. E Jesus, ele diz aqui, a palavra diz que os que viram os milagres de Jesus disseram, o versículo 14 agora: os que viram esse milagre disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. As pessoas, em vez de dizer assim, vamos seguir Jesus por causa da palavra dele, Jesus, ele é profeta por causa da palavra dele, elas começaram a dizer assim: este Jesus aí, olha, este
é o homem que nós estamos precisando. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazer rei. Então voltou sozinho para o monte. Jesus ele falou no capítulo 5 que ele não quer a glória dos homens, que ele não quer a elogio dos homens, ele não quer ser visto pelos homens. Se você quer realmente glorificar a Deus, você tem que glorificar com a vida transformada. As pessoas disseram assim, vamos transformar Jesus em rei. Mas a finalidade era um problema financeiro, era um problema de que eles queriam sair da escravidão. Jesus ele não aceita elogio de homem. Essas pessoas olharam para Jesus de forma errada. Jesus fez um bem para as pessoas, alimentou aquelas pessoas, mas elas entenderam errado. Elas poderiam dizer assim, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas elas queriam fazer de Jesus um rei. Elas queriam fazer de Jesus um político. E Jesus Cristo ele saiu. Jesus Cristo só sai da vida do homem quando realmente ele não entende a verdadeira mensagem que ele deixou. Fica a dica.